tua palavra tudo pode transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Kleber Danelon, da Diocese de Piracicaba, sou coordenador diocesano de pastoral. Nós estamos, ao longo deste mês da Bíblia, o mês de setembro, meditando a Palavra de Deus. A Igreja no Brasil celebra o mês de setembro como o mês da Bíblia, em recordação a São Jerônimo, porque ele é o tradutor das Sagradas Escrituras. E São Jerônimo nos ensinava que quem ignora as Sagradas Escrituras, ignora o próprio Cristo. Sim, de fato, porque Cristo é a Palavra de Deus. Na vida dele se consumou aquilo que as Escrituras antigas diziam. Ele é de quem os profetas falaram. Ele é o Filho de Deus nascido de Maria. Ele é o Salvador e Senhor nosso. Nós queremos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes o entregaram à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas das nossas mulheres do nosso grupo, nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas disseram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram o Senhor. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Meus irmãos e irmãs, certamente esse trecho da Escritura já conhecido, você já o ouviu várias vezes, já há diversas perspectivas de compreensão desse texto. Mas penso que é muito importante. Esse texto nos traz a consciência de que não estamos sozinhos na vida. O ressuscitado caminha com a sua igreja. Por vezes estamos como que cegos, como os discípulos de Emaús, e não vemos, mas Ele está no meio de nós. Ele nos alimenta com a sua palavra ao longo do caminho, Ele nos edifica com a sua palavra, nos chama à conversão, nos reorienta no nosso caminhar, nosso modo de pensar. Sobretudo, Ele inflama com o seu Espírito os nossos corações, para que, cheios do fogo do Espírito Santo, anunciemos essa palavra a outras pessoas. Como dizia São Paulo VI, o mundo está cansado dos mestres. O mundo não ouve os mestres, só ouve os mestres se eles forem testemunhas. De fato, cheios desse Espírito Santo, ao escutarmos a palavra, o Evangelho de Cristo, nós devemos anunciar esta mesma palavra com os nossos lábios e com a nossa vida. Um outro momento bonito desta cena é quando Jesus entra na casa com eles. Entra, se senta à mesa e repete os mesmos gestos da última ceia. Na Eucaristia, Jesus se dá a nós, é o seu corpo, é o seu sangue, alma e divindade, nosso alimento. Como a palavra nos alimenta no caminho, a Eucaristia é força e vigor para a nossa vida, remédio para a nossa alma. Nos alimentando desta Eucaristia, desse alimento, o pão do céu e da palavra de Deus, nós queremos continuar o caminho. Como os discípulos de Emaús tiveram consciência que viram o Senhor ao partir o pão, resolveram voltar para Jerusalém e testemunhar para os 11 e para todos que Jesus está vivo e está vivo no meio de nós. E nós aprendamos a nos alimentar sempre na Eucaristia, na palavra de Deus, para continuarmos a nossa caminhada, cheios dessa consciência que o ressuscitado vive no meio de nós, caminha conosco, não nos deixa sozinho. E que você repita na sua vida a mesma prece dos discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, fica comigo, Jesus, todos os momentos da minha vida, fica comigo nas noites escuras, fica comigo nas horas de dor, fica comigo nos momentos de alegria também, para que sejas Tu a causa da minha alegria. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que a palavra de Cristo ilumine sempre os seus passos, a sua vida, e faça de você grande testemunha da ressurreição. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tua paz